Santo do dia, 2 de maio, Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja. Papa Bento XVI, Audiência Geral, 20 de junho de 2007. Continuando a nossa retrospectiva dos grandes mestres da Igreja Antiga, queremos dirigir hoje a nossa atenção a Santo Atanásio de Alexandria. Este autêntico protagonista da tradição cristã, poucos anos depois da sua morte, foi celebrado como a coluna da Igreja, pelo grande teólogo e bispo de Constantinopla Gregório Nazianzeno, Discursos 21, 26, e foi sempre considerado como um modelo de ortodoxia, tanto no Oriente como no Ocidente. Portanto, não foi por acaso que Gian Lorenzo Bernini colocou uma sua estátua entre a dos 4 santos doutores da Igreja Oriental e Ocidental juntamente com Ambrósio, João Crisóstomo e Agostinho que na maravilhosa abside da Basílica Vaticana circundam a Cátedra de São Pedro. Atanásio foi sem dúvida um dos padres da Igreja Antiga mais importantes e venerados. Mas sobretudo este grande santo é o apaixonado teólogo da encarnação do Logos, o Verbo de Deus, que como diz o prólogo do 4º Evangelho, se fez carne e veio habitar entre nós, João 14. Precisamente por este motivo Atanásio foi também o mais importante e tenaz adversário da heresia ariana, que então ameaçava a fé em Cristo, reduzido a uma criatura, intermediária, entre Deus e o homem, segundo uma tendência recorrente na história e que vemos concretizada de diversas formas também hoje. Nascido provavelmente em Alexandria, no Egito, por volta do ano 300, Atanásio recebeu uma boa educação antes de se tornar diácono e secretário do bispo da metrópole egípcia, Alexandre. Estreito colaborador do seu bispo, o jovem eclesiástico participou com ele no Concílio de Nicéia, o primeiro de caráter ecumênico, convocado pelo imperador Constantino em maio de 325 para garantir a unidade da Igreja. Os padres nicenos puderam assim enfrentar várias questões, e principalmente o grave problema causado alguns anos antes pela pregação do presbítero alexandrino Ário. Ele, com a sua teoria, ameaçava a fé autêntica em Cristo, declarando que o Logos não era verdadeiro Deus, mas um Deus criado, um ser intermediário entre Deus e o homem e assim o verdadeiro Deus permanecia sempre inacessível para nós. Os bispos reunidos em Nicéia responderam preparando e fixando o símbolo de fé, que, completado mais tarde pelo primeiro concílio de Constantinopla, permaneceu na tradição das diversas confissões cristãs e na liturgia como o Credo Niceno-Constantinopolitano. Neste texto fundamental que expressa a fé da Igreja indivisa, e que recitamos também hoje, todos os domingos, na celebração eucarística encontra-se a palavra grega homoousios, em latim consubstantialis. Ele pretende indicar que o Filho, o Logos, é, da mesma substância do Pai, é Deus de Deus, é a sua substância, e assim é posta em realce a plena divindade do Filho, que tinha sido negada pelos arianos. Tendo falecido o bispo Alexandre, Atanásio tornou-se, em 328, seu sucessor como bispo de Alexandria, e logo depois demonstrou-se decidido a recusar qualquer compromisso em relação às teorias arianas condenadas pelo Concílio Niceno. A sua intransigência, tenaz e por vezes muito dura, mesmo se necessária, contra quantos se tinham oposto à sua eleição episcopal e sobretudo contra os adversários do símbolo niceno, atraiu a implacável hostilidade dos arianos e dos filo-arianos. Apesar do inequívoco êxito do concílio, que tinha afirmado com clareza que o Filho é da mesma substância do Pai, pouco depois destas ideias erradas voltaram a prevalecer nesta situação até Ário foi reabilitado e foram defendidas por motivos políticos pelo próprio imperador Constantino e depois pelo seu filho Constâncio II. Ele, aliás, que não se interessava tanto pela verdade teológica como pela unidade do império e dos seus problemas políticos, pretendia politizar a fé, tornando-a mais acessível segundo a sua opinião a todos os seus súbditos no império. A crise ariana, que se pensava estar resolvida em Nicéia, continuou por decênios, com vicissitudes difíceis e divisões dolorosas na Igreja. E por 5 vezes durante um trintênio, entre 336 e 366 Atanásio foi obrigado a abandonar a sua cidade, transcorrendo 17 anos no exílio e sofrendo pela fé.
Mas durante as suas forçadas ausências de Alexandria, o bispo teve a oportunidade de defender e difundir no Ocidente, primeiro em Traer e depois em Roma, a fé nicena e também os ideais do monaquismo, abraçados no Egito pelo grande eremita Antão com uma opção de vida a qual Atanásio sempre esteve próximo. Santo Antão, com a sua força espiritual, era a pessoa mais importante na defesa da fé de Santo Atanásio. Insediado de novo e definitivamente na sua sede, o bispo de Alexandria pôde dedicar-se à pacificação religiosa e à reorganização das comunidades cristãs. Faleceu a 2 de maio de 373, dia em que celebramos a sua memória litúrgica. A obra doutrinal mais famosa do santo bispo alexandrino é o Tratado sobre a Encarnação do Verbo, o Logos Divino que se fez carne tornando-se como nós para a nossa salvação. Atanásio diz nesta obra, com uma afirmação que se tornou justamente célebre, que o Verbo de Deus se fez homem para que nos tornássemos Deus. Ele fez-se visível no corpo para que tivéssemos uma ideia do Pai invisível, e ele próprio suportou a violência dos homens para que nós herdássemos a incorruptibilidade. 54, 3. De facto, com a sua ressurreição o Senhor fez desaparecer a morte como se fosse palha no fogo. 8, 4. A ideia fundamental de toda a luta teológica de Santo Atanásio era precisamente a de que Deus é acessível. Não é um Deus secundário, é o Deus verdadeiro, e através da nossa comunhão com Cristo podemos unir-nos realmente a Deus. Ele tornou-se realmente Deus conosco. Entre as obras deste grande padre da Igreja que em boa parte permanecem ligadas às vicissitudes da crise ariana, recordamos depois as 4 cartas que ele enviou ao amigo Serapião, bispo de Damües, sobre a divindade do Espírito Santo, que foi afirmada com determinação, e cerca de 30 cartas festivas, dirigidas no início de cada ano às igrejas e aos mosteiros do Egito para indicar a data da festa de Páscoa, mas sobretudo para garantir os vínculos entre os fiéis, fortalecendo a sua fé e preparando-os para essa grande solenidade. Por fim, Atanásio é também autor de textos meditativos sobre os Salmos, depois muito difundidos e sobretudo de uma obra que constitui o best-seller da antiga literatura cristã, A Vida de Antão, isto é, a biografia do abade Santo Antão, escrita pouco depois da morte deste santo, precisamente enquanto o bispo de Alexandria, exilado, vivia com os monges do deserto egípcio. Atanásio foi amigo do grande eremita, a ponto que recebeu uma das 2 peles de ovelha deixadas por Antão como sua herança, juntamente com a capa que o próprio bispo de Alexandria lhe tinha oferecido. Tendo se tornado depressa muito popular, traduzida quase imediatamente em latim por 2 vezes e depois em diversas línguas orientais, a biografia exemplar desta figura querida à tradição contribuiu muito para a difusão do monaquismo, no Oriente e no Ocidente. Não por acaso a literatura deste texto, em Traer, está no centro de uma emocionante narração da conversão de 2 funcionários imperiais, que Agostinho coloca nas Confissões, VII, 6, 15, como premissa da sua própria conversão. De resto, o próprio Atanásio mostra ter uma consciência clara da influência que a figura exemplar de Antão podia ter sobre o povo cristão. De facto, escreve na conclusão desta obra, que fosse conhecido em toda a parte, por todos admirado e desejado. Até por quantos não o tinham visto, é um sinal da sua virtude e da sua alma amiga de Deus. De facto, Antão não é conhecido pelos escritos nem por uma sabedoria profana nem por qualquer capacidade, mas só pela sua piedade em relação a Deus. E ninguém poderia negar que isto é um dom de Deus. De facto, como se teria ouvido falar na Espanha e na Gália, em Roma e em África deste homem, que vivia retirado entre os montes, se o não tivesse dado a conhecer em toda a parte o próprio Deus, como ele faz com quantos lhe pertencem, e como tinha anunciado a Antão desde o princípio. E também se estes agem no segredo e desejam permanecer escondidos, o Senhor mostra-os a todos como um lampadário, para que quantos ouvem falar deles saibam que é possível seguir os mandamentos e se sintam encorajados a percorrer o caminho da virtude. Vida de Antão 93, 5-6. Sim, irmãos e irmãs, temos tantos motivos de gratidão para com Santo Atanásio. A sua vida, como a de Antão e de muitos outros santos, mostra-nos que, quem caminha para Deus não se afasta dos homens, antes, pelo contrário, torna-se-lhes verdadeiramente vizinhos.
Deus Caritas Est, 42. Fonte: site do Vaticano.